Olá, tudo bem? Eu venho trazer mais uma dica para vocês da nossa rotina do mercado imobiliário. Não é conversa de carochinha, não é papo furado. É esse conteúdo que nós trazemos aqui praticamente todos os dias e com rotina, são conteúdos trazidos naturalmente da nossa rotina de compra e venda. Nós tomamos nota das perguntas que os nossos clientes fazem na nossa rotina. E se um cliente faz a pergunta, pode ser que seja a dúvida de outras pessoas que estejam no momento de adquirir ou alugar o seu imóvel, ou seja uma dúvida no momento em que ele for adquirir ou alugar o seu imóvel. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte: no processo de compra e venda com financiamento bancário, qual é o passo a passo que nós utilizamos aqui na Almeida TIC Inteligência Imobiliária? O passo a passo que nós utilizamos é, em primeiro lugar, fazer uma breve entrevista com o cliente, entender o que ele está querendo comprar, entender o poder de compra, se vai fazer o financiamento bancário, se tem renda aprovada ou se tem uma renda suficiente para poder fazer a compra, se ele possui recursos próprios e FGTS para poder pagar a entrada do valor daquele imóvel e se ele possui os valores da documentação. Isso é muito importante, mostrar esse cenário como um todo, de uma forma cristalina, para que o seu cliente saiba aonde ele está pisando, para onde ele está indo antes de dar o primeiro passo. Nem sempre é possível ter essa primeira entrevista com o cliente com tanta clareza, porque ele já prefere ligar e ir visitar o imóvel antes mesmo de estudar todo o processo e entender todo o processo. Todos os clientes que passam por nós nos esforçamos para entregar conteúdo, para entregar informação, porque muitos dos nossos clientes não possuem informação. Vem com uma informação básica, pequena, que ouviu falar ou que algum familiar já comprou e transferiu esse conteúdo, mas nós entregamos a técnica do passo a passo. Então o nosso cliente, além de comprar conosco, ele recebe muita informação suficiente para poder transferir para outras pessoas que estão à volta dele e possa ter qualquer instabilidade nesse processo. Então o primeiro passo é fazer a entrevista com o cliente, entender todos os pontos. Segundo passo, encontrar o imóvel ideal. Encontrando o imóvel ideal, você como corretor de imóveis, imobiliária ou você como próprio comprador do imóvel deve analisar a documentação daquela propriedade. Analisar se aquele imóvel é passível de financiamento bancário. E é um detalhe muito simples, você vai analisar a matrícula do imóvel que está registrada no cartório de registro de imóveis da cidade competente e analisar se aquela construção está averbada na matrícula e se de fato tudo que está construído naquele terreno está registrado na matrícula, porque muitas vezes tem proprietários que fazem uma obra pronta, fixa e averbam aquela construção na matrícula e depois de um tempo resolvem construir mais alguma coisa, mais alguma construção no fundo ou na frente daquele terreno e não é feita a retificação daquela construção na matrícula. Isso pode gerar problemas no futuro. Mas vamos voltar ao assunto principal, que é analisar se a documentação está em ordem para financiamento. Então, se o cliente gostou do imóvel, você como corretor tem que utilizar das suas técnicas para poder receber essa documentação e eliminar todos os pormenores, todas as instabilidades. Verificar se a matrícula está atualizada, se a construção está devidamente averbada na matrícula, levantar certidões negativas em nome do proprietário, da sua esposa. Se ele participa de empresas, também tem que levantar certidões de distribuição da empresa. Vamos tratar sobre certidões de distribuição em um outro vídeo, que é um assunto mais específico e faz parte do processo de compra e venda. O segundo passo: levantar a certidão negativa de débitos imobiliários na prefeitura, o famoso IPTU, verificar se está tudo em ordem. Estando tudo em ordem, encaminhar essa documentação para um agente financeiro ou para o gerente do banco do comprador. Geralmente trabalhar como agente financeiro ágil acaba trazendo velocidade para o processo de financiamento, porque ele tem a técnica de como fazer isso com mais rapidez, com mais clareza e dar um suporte diferenciado para o seu cliente, tá? Que está comprando o imóvel. Então o primeiro passo é buscar a aprovação de crédito do cliente. Depois você vai visitar o imóvel com seu cliente, ele vai gostar do imóvel, vai querer comprar aquele imóvel, assinar uma proposta, validar preço e fechar o negócio com o proprietário. Nesse primeiro momento você já sabe que o seu cliente está com crédito aprovado e que a negociação está fechada perante o proprietário. Recebendo a documentação do imóvel, você vai verificar se ele está apto a fazer o processo de financiamento. Estando apto a fazer o processo de financiamento, encaminhar essa documentação ao agente financeiro, tá?
Quando você encaminha essa documentação no agente financeiro, ele vai fazer o primeiro passo, que é anexar os documentos do proprietário, os vendedores e a documentação do imóvel no sistema do banco, para que seja feito o sorteio da engenharia que vai fazer a vistoria técnica naquele imóvel. A engenharia geralmente quer ir ao imóvel para verificar se ele está em ruína, se existe alguma trinca, rachadura que possa comprometer a solidez do imóvel. Nesse momento, a gente vai ter o ok do banco em relação ao imóvel. Muitas vezes na nossa rotina, o nosso cliente senta na nossa mesa e pergunta: olha, eu estou com o meu crédito aprovado, eu gostei do imóvel, a documentação do imóvel está ok. Nesse momento, o que nós fazemos? Assinamos um documento chamado instrumento particular de promessa de venda e compra, onde o proprietário promete vender e assina que promete vender ao comprador, e os compradores assinam que prometem comprar aquele imóvel do comprador. Tá? Então, antes de qualquer passo, os nossos clientes às vezes perguntam para a gente na nossa rotina o seguinte: eu corro algum risco a partir desse momento? Mesmo que eu sei que eu estou com o meu crédito aprovado, que o banco já me deu ok, que o imóvel está construído, o proprietário aceitou a minha proposta, o cliente muitas vezes nos pergunta: eu corro algum risco? Eu posso te dizer: sim, corre um pequeno risco de que a engenharia não aprove aquele imóvel como apto para financiamento bancário, ou que a engenharia não aprove aquele imóvel no valor que está sendo solicitado para o banco. Tá? Então existe essa instabilidade. Então você, como corretor, consultor imobiliário, deve perceber se aquele imóvel está num valor dentro da preço médio de mercado, porque não adianta você vender uma casa de 700 mil reais, tá? E no preço médio de mercado ela vale 500 mil reais. Muitas vezes a engenharia não vai aprovar o imóvel no valor e no patamar que você está esperando. Então você pode ter algumas instabilidades nesse sentido. Então o momento mais seguro do processo de compra e venda, o ponto crucial de você interpretar, comprador do imóvel que eu estou comprando, pisei firme, é quando você tiver a aprovação daquela construção pela engenharia do banco. Ou seja, quando o seu agente financeiro, o seu engenheiro encaminhar aquela documentação do proprietário e do imóvel para o banco, automaticamente vai ser sorteada uma empresa de engenharia. A engenharia vai fazer um laudo de vistoria no imóvel presencial ou remoto e anexar esse laudo ao sistema do banco. Nesse momento você vai ter o seu crédito aprovado, o imóvel aprovado e vai para a parte jurídica, burocrática de confecção de contrato de financiamento, caso você utilize o seu fundo de garantia para a aquisição desse imóvel. Automaticamente, antes da confecção do contrato de financiamento, o banco vai entrar com um pedido de autorização de saque do fundo de garantia. Esse processo demora geralmente 5 dias úteis para que seja sacado o fundo e separado numa conta reservada, e aí então após isso vai para a confecção do contrato de financiamento. Confeccionando o contrato de financiamento, as partes assinam, o banco assina o contrato de financiamento e o agente financeiro ou o corretor ou o próprio comprador reúne toda essa documentação e dá entrada no cartório de registro de imóveis para a averbação desse contrato de financiamento. Esse é mais ou menos um passo a passo de como funciona o processo de financiamento, que demora geralmente de 30 a 45 dias, depende muito, tá, do banco, do gerente, do relacionamento do cliente com o banco. Pode ser antes ou pode passar um pouco, depende também do movimento do mercado naquele momento, naquela ocasião, no momento do fechamento da compra. Então é mais ou menos algumas dicas dos procedimentos da compra e venda de imóvel com financiamento bancário. Tá? Qualquer dúvida a gente está à disposição e até mais.